Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem que eu acho fascinante. Lá em João, capítulo 7. O cenário é tenso, Jesus está na Galileia, meio que evitando a Judéia. Isso porque os líderes religiosos de lá queriam matá-lo. O perigo era real. Exatamente. E nesse clima todo, a festa dos tabernáculos se aproxima. E quem aparece para dar um conselho a Jesus? Os próprios irmãos. Os próprios irmãos. E o conselho é basicamente: saia daqui, vá direto para o centro do perigo e se mostre para o mundo. É um conselho muito estranho se a gente parar para pensar. Muito. Então, o que a gente quer entender hoje é o que estava por trás dessa incredulidade da família e o que a resposta de Jesus nos revela sobre o tempo de Deus. Ok, vamos começar pelo contexto. A festa dos tabernáculos. Por que essa festa especificamente era tão importante? Porque eles viam esse evento como, sei lá, o palco ideal. Então, a festa dos tabernáculos não era uma festa qualquer. Era uma das 3 grandes festas de peregrinação do calendário judaico. Ah, junto com a Páscoa e o Pentecostes, né? Exato. Era uma peregrinação obrigatória. Então, a cidade de Jerusalém ficava, assim, absolutamente lotada. Pensa num grande festival internacional. Então, em termos de visibilidade, era o palco principal, a oportunidade de ouro. A oportunidade de ouro, sem dúvida. A festa durava 7 dias e tinha um significado duplo muito profundo. Certo. Primeiro, celebrava a colheita, a provisão de Deus. E segundo, relembrava a peregrinação no deserto. Por isso as pessoas construíam cabanas, os tabernáculos, e moravam nelas. A cidade inteira se transformava, então. Totalmente. Para os irmãos que pensavam com uma lógica, digamos, de marketing, não tinha lugar melhor para um lançamento público. Era ali que ele tinha que estar. Mas não era só uma questão de público, né? Você mencionou o perigo. Sem dúvida. E isso torna o conselho deles ainda mais complicado. A Judéia era o centro de poder do Sinédrio, que já estava conspirando contra Jesus. E tudo isso sob a vigilância de Roma. Era um barril de pólvora. Um barril de pólvora. Sugerir que ele fosse lá se manifestar era, de certa forma, empurrá-lo para a crise. E essa tensão toda nos leva ao versículo que, para mim, é o coração do drama. O versículo 5, que diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É uma afirmação muito forte. É fortíssima. Como é possível crescer com Jesus, viver com ele por 30 anos e não acreditar? Essa é a grande questão. E as fontes que a gente analisou apontam para algumas camadas de explicação. A primeira é a que podemos chamar de cegueira da familiaridade. A familiaridade que gera desprezo, aquele ditado. Exatamente. Eles cresceram com o Jesus o carpinteiro, o irmão mais velho. Mesmo sabendo dos milagres, essa proximidade toda pode ter criado um bloqueio. É difícil ver o divino em quem dividiu o pão com você a vida inteira. Faz sentido. Mas ainda assim, a gente está falando de milagres. Se meu irmão transformasse água em vinho na minha frente, acho que a minha incredulidade não duraria muito. Pois é. E aí entra a segunda camada, que é mais profunda. O que vemos aqui é um choque de visões de mundo. Como assim? Os irmãos de Jesus e ele operavam em sistemas de valores opostos. Para eles, o poder era visibilidade, influência, reconhecimento. O que hoje a gente chamaria de viralizar. A lógica deles era: você tem um poder incrível, use isso para subir na vida, para ganhar fama. Exato. É o conselho de um coach de carreira ou um assessor de imprensa. Perfeito. Você precisa se posicionar no mercado. É isso. Mostre-se ao mundo. Mas para Jesus, o poder era a obediência a um propósito que não se media em aplausos. Eles estavam jogando um jogo e Jesus estava jogando outro, com regras que eles nem entendiam. Então a incredulidade não era só duvidar dos milagres, era rejeitar a missão por trás deles. Rejeitar a missão por completo. E algumas leituras sugerem que o tom deles podia ter até um sarcasmo, uma provocação. Isso não é um pouco duro demais para a família? Pode parecer, mas é uma interpretação bem forte. A frase "ninguém que queira ser conhecido em público age em segredo" tem um tom de desafio. É quase um ou vai ou racha, né? É tipo isso. Se você é o Messias, haja comum. Vá provar isso no palco principal. Eles provavelmente esperavam um Messias político, um libertador.
E a recusa de Jesus em buscar aclamação popular, isso os frustrava. Eles viam como um desperdício de potencial. Um enorme desperdício. Uhum. O texto diz que eles pertenciam ao mundo, ou seja, eles compartilhavam os valores do sistema. Poder, status. Uma leitura bem interessante é que a ideia não era só promover Jesus, mas pegar uma carona nessa fama. Ah, se o irmão mais velho se tornasse uma figura nacional, a família toda se beneficiaria. Exatamente. Eles viam os dons de Jesus através das lentes do ganho pessoal. Eles não entendiam a natureza espiritual da missão. E o conselho deles, se Jesus tivesse seguido, Teria levado à morte dele, mas fora do tempo de Deus. fora do tempo e do propósito de Deus. E a resposta de Jesus a essa pressão toda é enigmática. Ele diz: "O meu tempo ainda não chegou. Para vocês, qualquer tempo é certo." O que ele quer dizer com essa diferença entre o meu tempo e o vosso tempo? Para entender isso, a gente precisa olhar para duas palavras gregas para tempo, que são cruciais no Evangelho de João. Certo. Existe o Cronos, que é o tempo do nosso relógio, a sequência de dias, horas, o tempo quantitativo. O tempo linear, segunda, terça, quarta. Isso. Mas existe outra palavra, kairos. E kairos é diferente. Não é sobre a quantidade de tempo, mas sobre a qualidade do momento. É o tempo oportuno, o momento divinamente determinado. Gosto da analogia do surfista. O mar com as ondas constantes é o Cronos. Perfeito, o Cronos está sempre lá. Mas o Kairos é aquela onda perfeita que o surfista espera, o momento que define tudo. Que imagem ótima. É exatamente isso. Os irmãos de Jesus viviam no Cronos. Eles só viam o calendário da festa. Para eles, qualquer hora era a hora. Qualquer hora era a hora. O tempo deles estava sempre pronto, porque as ações deles não estavam ligadas a um plano divino. Mas o tempo de Jesus era kairos. Cada passo, cada palavra, estava sincronizado com o cronograma do Pai, Um cronograma que levaria à cruz. que culminaria na cruz e na ressurreição. Então, quando Jesus diz, "O meu tempo ainda não chegou", ele não está falando de um dia específico, mas daquele momento perfeito, a onda que ainda não tinha se formado. É exatamente isso. E para a festa do jeito que os irmãos queriam, de forma pública, para se promover, seria agir pelo cronos deles, não pelo kairos de Deus. Seria forçar um final prematuro para a história. Exato. A resposta de Jesus não é uma desculpa, é uma declaração de obediência. Ok, isso sobre o Kairos faz todo sentido. Mas aí a gente chega no versículo 10 e a história dá uma virada. O texto diz que Jesus também foi para a festa, mas não publicamente, e sim em segredo. Uhum. À primeira vista, isso soa como uma contradição. Ele diz que não vai e logo depois ele vai. Como a gente resolve isso? Parece, mas não é. O segredo está na diferença entre o que e como. Jesus não se contradisse. Ele disse que não subiria para a festa da maneira que os irmãos exigiam. Ah, de forma pública, ostensiva, buscando a fama. Isso. Ele não fez isso. Ele rejeitou o método deles, que era baseado na lógica do mundo. Então ele não rejeitou a ideia de ir, mas sim a agenda por trás do pedido. Exatamente. Ao ir mais tarde, de forma discreta, Jesus mostrou que ele estava no controle, e não a pressão da família ou o perigo. Ele não estava evitando Jerusalém por medo. Ele estava gerenciando o tempo e o modo. Perfeitamente, para que tudo se alinhasse com o kairos do Pai. A ação dele não foi uma contradição, mas uma afirmação de soberania. Ele foi, mas nos seus termos e para o seu propósito. Uau, certo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Essa análise nos mostrou a festa dos tabernáculos como esse palco de alta tensão. Uhum. Mergulhamos na dolorosa realidade da incredulidade da família de Jesus, que vinha dessa mentalidade de poder e fama. E talvez o mais importante, aprendemos com a resposta dele essa diferença entre o nosso tempo, o Cronos, e o tempo soberano de Deus, o Kairos. É a lição central, eu diria. A grande lição parece ser sobre a importância de confiar nesse tempo divino, em vez de ceder à pressão do mundo. Sem dúvida. E se a gente olhar para o quadro geral, esse drama familiar é um microcosmo. Um pequeno retrato do conflito muito maior de Jesus com o mundo. Como assim um microcosmos? Essa é um prelúdio da batalha na cruz.
Isso mostra que a oposição ao plano de Deus pode vir de lugares que a gente não espera. Inclusive de dentro da nossa própria casa. E que a fé verdadeira exige uma perspectiva que vai além da lógica deste mundo. É uma aplicação muito poderosa. A pressão para agir segundo o tempo do mundo vem de todos os lados, às vezes até das pessoas que nos amam. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A história não termina aqui para os irmãos de Jesus. Verdade. A tradição e outros textos, como Atos dos Apóstolos, nos contam que depois da ressurreição, esses mesmos irmãos se tornaram crentes. E líderes na igreja primitiva. Tiago, um deles, se tornou uma coluna da igreja em Jerusalém. Uma transformação completa. Completa. E isso nos leva a uma questão final que é, ao mesmo tempo intrigante e cheia de esperança. Considerando a profunda incredulidade, o sarcasmo, o ceticismo que eles mostraram aqui, que evento de magnitude transformadora teria sido necessário para provocar uma mudança tão radical em seus corações e mentes?